Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Depois curte, comenta e compartilha. Essas atitudes ajudam o YouTube a dar mais relevância ao vídeo e alcançar mais pessoas. Amém? Hoje o nosso texto está na última parte do capítulo 7 do Evangelho de João, a partir do versículo 45, e diz: Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Amém. Então, os líderes, os fariseus, ali os chefes dos sacerdotes, estavam todos com a ideia formada já de que Jesus de fato não era o Messias, não era o enviado de Deus, o Filho de Deus, e que não era profeta, não era nada, era apenas um baderneiro, um enganador e alguém que estava ali para se fazer de algo. Porém, eles estavam cegos, e quando nós ficamos cegos e surdos quanto às situações a quais nós estamos vendo, presenciando, e já estamos com a nossa ideia formada. Então, como acontece em tantas outras áreas na nossa vida, não só na espiritual, às vezes nós já estamos com uma ideia formada de algo e nós não conseguimos parar para analisar. É assim como você pode falar com alguém que está vivendo uma situação adversa na vida ou acreditando em algo que não é verdadeiro, e você vai e fala, e você mostra para a pessoa, você mostra fatos, argumentos, você explica, e a pessoa não consegue entender, a pessoa não consegue deixar de acreditar naquilo que ela já colocou na cabeça, aquela ideia, ela está obstinada naquilo dali. Então, muitas vezes nós estamos cegos e surdos para algo, para aquilo que nós já decidimos na nossa mente, que nós já formamos a nossa ideia, a nossa decisão sobre algo, e nós não conseguimos enxergar, sair da posição que nós estamos e enxergar por outro prisma, por outra situação. Isso nós temos que fazer esse exercício quando nós estamos em alguma situação assim, principalmente quando nós estamos envolvidos em algum problema pessoal, seja lá em qual área da nossa vida for. Nós temos que sair da posição que nós estamos dentro da situação, dar uns passos para o lado e olhar como se estivéssemos de fora da situação para encontrar uma resolução para isso. E assim também deveria ter sido com eles. Eles estavam com as ideias formadas e um ajudando ao outro, defendendo o outro ali, esses líderes, que eles não conseguiam enxergar nada. Até Nicodemos, que tinha conseguido entender a Jesus e estava crendo em Jesus e foi procurar Jesus às escondidas, está lá em João 3 ou 4, acredito que 3, não lembro ao certo agora, nós falamos alguns tempos atrás aqui. E ele foi encontrar com Jesus, e Jesus falou que era necessário um novo nascimento para ele. E aí ele está desenvolvendo essa ideia e analisando a situação de Jesus. E aqui ele tenta defender e eles já rebatem ao seu próprio povo dentro ali, né? Os próprios líderes, seus próprios pares, falando: não, cara, você
você vai ver que nada surge de bom ali da Galileia, não vai surgir profetas da Galileia, não vai surgir nada dali. Então eles já estavam com a ideia formada que dali não saía nada. Então, e a pergunta que tem me feito aqui é para qual área da vida, para o que tem acontecido ao meu redor que eu estou cego e surdo, porque às vezes nós estamos tentando acreditar, alguém está tentando nos mostrar algo, tirar a venda dos nossos olhos para algo, e nós não conseguimos, nós continuamos cegos e surdos, nós não conseguimos olhar com o olhar de outras pessoas, com o mesmo olhar que outras pessoas ou de outro ângulo, e continuamos surdos, porque essa cegueira ela também tapa os nossos ouvidos e nós não conseguimos dar credibilidade ou sequer ouvir o que a outra pessoa está falando, o que a outra pessoa está nos dizendo, o que tem nos cegado. É como Paulo, quando o próprio Deus o cega, e aí ele fala que com o encontro com Jesus, as suas escamas, após o encontro com Jesus, ele é cego e depois as escamas saem dos olhos. Era necessário que ele ficasse cego para poder enxergar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Era necessário ele perder a visão para enxergar, e muitas vezes nós temos que perder algo tem que acontecer para que nós paremos e falemos, opa, não era bem isso do que eu estava pensando, não era bem isso que eu estava acreditando. Então nós temos que nos exercitar a mente, a nossa inteligência para pararmos e analisarmos friamente, não com o nosso coração ou com aquilo que nós já decidimos na nossa mente. Nós temos que parar, dar passos ao lado e olhar a situação como se nós estivéssemos de fora, e aí nossos ouvidos são abertos e nossos olhos são abertos e nossos ouvidos são destampados, e aí nós podemos tirar novas conclusões e analisar tudo aquilo dali com um outro olhar, com uma inteligência sóbria para poder entender e viver. Então, para o que você está cego? E muitas vezes é para o nosso pecado, muitas vezes é para nossas iniquidades que nós estamos cegos e surdos, nós não conseguimos olhar para aquilo que nós estamos fazendo com o olhar de Cristo e ver que está errado. Às vezes nós achamos que nós estamos vivendo uma vida de devoção ao Senhor Jesus, e na verdade não estamos. Nós achamos que nós estamos fazendo algo e nós estamos vivendo uma religiosidade. Nós estamos vivendo algo que nos deixa paralisados e não mais próximos de Jesus. Agora, se nós temos buscado tanto Jesus e Jesus não tem falado conosco, então talvez nós não estejamos fazendo da maneira correta, nós talvez estejamos vivendo como esses fariseus, cumprindo uma lei, cumprindo uma tradição, algo, e não tendo resultado. Estamos cegos e surdos para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira adoração ao Senhor. Quando o Senhor Jesus fala para aquela mulher samaritana, chegará o tempo que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quando esses olhos serão descobertos e os ouvidos destampados, nós conseguiremos o adorar em espírito e em verdade, porque nós estaremos vivendo a plenitude em Jesus. Nós só conseguimos a plenitude vivendo em Jesus, e só seremos saciados nele. Enquanto nós não estivermos nele, nós não teremos saciedade. Sempre faltará algo para nós. E quando nós estamos em Jesus, nós somos saciados a ponto de sobrejar tantas outras coisas na nossa vida. Amém? Então, que nós possamos fazer esse exercício de analisar e olhar para todas as áreas da nossa vida. Sempre quando nós estivermos com uma certeza na nossa mente, nós temos que parar, dar os passos ao lado e analisar a situação. Se é
de fato mesmo, crenças que nós já colocamos na nossa mente, ou se é uma verdade. Então nós saímos e olhamos, procuramos olhar com o olhar de Cristo e vermos se nós não estamos cegos e surdos para aquela determinada situação, seja na vida espiritual, seja nas crenças em quais nós temos, até nos esportes, às vezes uma pessoa, um torcedor tão fanático, está tão cego e surdo que ele acaba brigando com um amigo, machucando alguém, às vezes por conta de um time, por causa de um resultado. Assim também na política, assim também nas ideologias das pessoas, é isso que nós temos visto no Brasil, pessoas cegas e surdas em tantas áreas que estão se degladiando até mesmo dentro da religião, defendendo uma placa, defendendo algo que não é a igreja com I maiúscula, a igreja do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo toque seu coração para buscar entendimento nessas áreas às quais nós estamos cegos e surdos. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.